amigos! Está começando agora mais um podcast da série de podcasts da CESP. Você que é jornalista, que é estudante de jornalismo ou simplesmente se interessa por jornalismo, seja muito bem-vindo. Agradecendo ao Grupo Globo e à Gazeta, que nos permitem estar aqui hoje. E hoje nós vamos falar com o ícone do jornalismo esportivo, a Nilbe. Caso você não conheça, é um nome de ascendência grega. E esse nome foi deixado de lado porque ninguém conseguia entender, ninguém falava o nome corretamente. Eu falei corretamente, tá? Então vocês aprendam, foi a primeira. Mas ela aí adotou o nome Regiane Ritter, aí eu já revelo a nossa convidada de hoje, e virou uma marca no jornalismo. E eu vou começar chutando um pouco o balde esse podcast, Regiane, porque é o seguinte, você já deve ter ouvido 1 milhão de vezes que você é uma referência no jornalismo feminino. Jornalismo feminino, como se tivesse uma diferença entre jornalismo feminino e masculino, nunca entendi. Eu recebo muito pedido para falar sobre como é a mulher no jornalismo. Até hoje, muitos alunos me procuram. A gente quer fazer um TCC sobre a mulher no jornalismo esportivo. Ou seja, passam anos e anos, a gente não consegue virar essa página de jeito nenhum. Né? Eu acho que vão se passar 400 anos e a gente não vai virar essa página. Primeiro, quero agradecer ao Nelson Nunes, nosso querido presidente da CESP, Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo, porque ele fez questão absoluta de reunir a Joana... Vou deixar o microfone mais pertinho de você, que a gente a Joana de Assis e a Regiane Ritter, nessa conversa gostosa, que eu espero que seja. Eu fiquei muito feliz, porque eu sou admiradora do seu trabalho. E eu do seu, então... Acho você uma das mais corajosas, entre tantas corajosas, né? Porque a luta continua, né, Joana? Não acabou. A luta não acabou. Parece que o espaço se abriu, arejou, portas, janelas. Hoje, para onde você olha, tem mulher fazendo reportagem, comentário, narrando futebol, apresentando, ancorando, viajando para a Copa do Mundo. Mas o preconceito continua. Tá tudo igual, tá tudo... O espaço é enorme, mas o preconceito continua o mesmo. Eu acho que a gente melhorou um pouco, mas aí eu quis começar desse jeito, exatamente porque eu sei que não é toda essa maravilha que as pessoas acham, que a gente ainda é uma briga. E o fato de a gente estar aqui hoje, e acho que é uma honra pra gente poder ser referência de alguma forma, principalmente você, que foi referência pra mim e me permite ser referência para algumas alunas hoje, é que a gente teve que batalhar muito, as pessoas não fazem ideia. Não. Isso forjou a gente de uma maneira diferente. E eu acho que nós somos sobreviventes. Dentro do jornalismo, de uma forma geral, a mulher é uma sobrevivente e no esportivo ela é muito maior. Então, se você queria fazer uma pauta, a gente tinha que querer muito. Né, querer muito fazer aquele negócio. E você tinha que provar pro seu coleguinha do lado. Que é uma coisa que até queria falar com você sobre isso, porque certamente você passou isso pior do que eu passei. Mas eu sentia, e sinto até hoje, que dentro do jornalismo esportivo, o dirigente, o jogador, eles te respeitam. O grande problema é o coleguinha, né? Coleguinha que... por incrível que pareça, todas as perguntas que me eram feitas localizavam, procuravam buscar os elementos contrários. Então, alguns torcedores, poucos torcedores, aqueles grupinhos de estádio... Mas aí conectada todo mundo recebe, homem, mulher... Aqueles que jogam sinalizador, aqueles que quebram bandeira, pau da bandeira na cabeça do outro... alguns poucos desses torcedores, principalmente no interior do estado, eu ia muito para o interior do estado fazer campeonato paulista, e o coleguinha. Mas os diretores te recebem bem? Muitíssimo bem. Os jogadores me respeitam, respondem. Eu não tinha, por exemplo, eu não tive um Muricy Ramalho para que ele me respondesse, você entende muito de futebol? Depois eu respondo, mais tarde eu respondo. Então, eu não tive isso. Tele Santana respondia... como deveria responder, só tive para um profissional que está ali, ponto. Exato, um profissional. Mas os coleguinhas, eu dividi em 3 classes. Essa aí conseguiu porque é mulher, o cara falou porque é mulher. É isso, é mais ou menos isso. Eu cheguei ao ponto de bolar um jogo beneficente para o Jurandir, ex-craque do São Paulo, da seleção brasileira, estava numa situação bastante difícil, e a Gazeta encampou a ideia e nós fizemos com absoluto êxito, renda total dele, não tinha percentual, nada, renda total dele. E a Federação Paulista de Futebol, à época, tinha na presidência o Eduardo José Fará. E ele pediu para os assessores dele mandarem 3 uniformes de árbitro para a Rua Javari, para o dia do jogo.
desde que eu apitasse o jogo e escolhesse 2 bandeiras, 2 auxiliares, que à época eram bandeiras, né? E eu achei aquilo muito legal, achei muito legal. Fui para o estádio, cheguei lá, já estava gente lá fora, gente lá dentro, e eu recebi um rapaz que eu não conhecia e falou, você é a Regiane, né? Sou. Você, o fulano mandou dizer a você, era o Nelson Campos, eu não me lembro, eu corto, eu desligo, do Estadão. Ele mandou dizer que se você apitar o jogo, ele não vai participar. Eu falei, tá bom, obrigada, bem, recado dado. Ele falou, o que eu respondo? Fala que eu já falo com ele, eu vou procurar, eu falo com ele, eu respondo pessoalmente. Terminei o que eu estava conversando e fui procurar e ele tinha ido embora. Ele não ficou para ouvir a resposta, porque ele queria a resposta pelo mensageiro. Tipo, eu vou apitar ou eu não vou apitar para ele saber o que devia fazer. Ele não suportou ouvir a resposta cara a cara. Então eu pensava, quem será aqui que é o homem e quem é a mulher? Eu não entendi. Porque, Joana, é dificílimo ser mulher. Mas você já parou para pensar o quanto é difícil ser homem? Homem, H, homem mesmo, no verdadeiro sentido da palavra, na acepção, no que ela representa, é respeitar os seus pais, é ter a sua profissão, é não depender de mulher, não bater em mulher, não estuprar a mulher, não matar os filhos para se vingar da mulher. É muito difícil ser homem. Às vezes eu penso que mesmo nós temos gravidez, nós tendo tudo aquilo que o homem não tem, de difícil e de complicado, eu acho que é mais fácil ser mulher do que ser homem. E baseada nessa... Você acha mesmo? Eu acho que sim. Você acha que a pressão para eles é maior? A espécie está em extinção. O que significa que eu não estou tão errada assim. É muito difícil ser homem. É muito difícil. Então, às vezes, eles devem até ser perdoados pelas barbaridades que fazem, não quando, evidentemente, são os crimes hediondos, né? Porque eles têm muita dificuldade em aceitar o fato de que a mulher não tem a força física que ele tem, e é só o que ele tem mais do que a mulher, o resto é tudo igual. Eu não estou dizendo que a mulher seja melhor que o homem, eu nunca trabalhei para provar, nem para o meu pai, que eu achava que a mulher tinha, às vezes, um pouco mais de inteligência do que alguns homens. Nem isso. A minha intenção sempre foi andar lado a lado, sempre mãos dadas, braço dado, nem um na frente, nem o outro atrás, nem puxa o cabelo, nem obedece sim senhor ou não senhora. Não é isso, a relação humana, seja homem, mulher, criança, adulto, idosos, ela deve ser baseada numa coisa chamada respeito. Como é que você conseguiria amar uma pessoa que você não respeita, que você não admira? E quantos homens hoje você pode admirar? De verdade. Então eu acho que eles têm mais dificuldade em serem homens do que a gente ser mulher. Eu vou ficar pensando nisso, porque é uma reflexão que não estou acostumada a olhar nesse prisma. Até porque, assim, a nossa experiência profissional, e eu li uma coisa muito interessante sua, falando assim, olha, eu comecei o jornalismo com 4 pedras na mão, eu também. Eu evitava até ser muito feminina ali, porque eu queria meio que passar batido ali, entendeu? Se eu fosse muito feminina ali, eu lembro de um treino que eu fui fazer e eu tava simplesmente com uma calça jeans e uma camiseta, nada demais, e eu ouvi de um repórter falando assim, Joaninha nada, hein, Joana não. Eu falei, pô, já ferrou. Vou vir de abrigo de esportivo agora. E eu fiz isso. E eu achava que era importante tirar a minha feminilidade durante um bom período, porque parecia que faltava um pertencimento. E eu também não queria chamar atenção. Eu não queria ser uma mulher ali. Eu queria ser um ser humano cobrindo... Normal. Queria ser normal. Mas só que passava por essa característica física, né? De ter que se esconder. Isso é muito bizarro. Hoje, em retrospecto, eu falei, gente... Mas olha o que eu precisei fazer inconscientemente para ter o respeito ali naquela situação. Você deve ter se esforçado bastante, porque você é bem feminina. Agora. Eu nunca tive. Uma vez um jornalista, equivocadamente, eu não sei de onde ele tirou isso, um jornalista disse que no meu currículo tinha o fato de eu ter sido uma gloriosa vedete. Falei, eu não poderia ser. Eu não poderia. Eu adorava a Virginia Lane, achava ela engraçadíssima. E havia outras vedetes muito bonitas, diga-se de passagem. Aquele corpo violão, cinturinha pequenininha, né? Bumbum desse tamanho.
Eu nunca me vi assim. Não, e ele falou para te desqualificar, como se fosse uma coisa ruim, né? Foi mais ou menos isso, foi mais ou menos isso. E eu ficava imaginando, para mim foi fácil, porque eu nunca fui sensual, nunca fiz o tipo cantora, né, tipo, cantora não, bailarina, dançarina. Então, para você deve ter sido mais difícil, mas eu tive facilidade em esconder a minha feminilidade. Claro que não ao exagero, né? Não, mas Mas a gente se entendeu. Essa coisa é, do cara não te olhar com esse exato, olhar, exato. né? Mas você teve menos assédio, você sofreu menos assédio, né, Joana? Depende do ponto de vista. É. Assédio, assim, de jogador, de treinador, sofri bastante. Não, isso é Não quase que tem jeito, você normal pela também. convivência, quase que É. normal pela convivência. Eles acabam se Não, mas acostumando. o que me chateava muito era que aquilo que a gente falou no começo desse podcast, que a gente sabe a dificuldade que é apurar uma pauta, ter o respeito, estabelecer contato com fonte, escrever uma matéria bem escrita, porque você já tem aquele olhar de desconfiança, Exato, né? exato. Hoje menos, mas pô, tinha, quando eu comecei tinha, até hoje tem ainda, né? E aí, quando você conseguia fazer um negócio muito bom, e a gente, forjada nesse sofrimento, nessa dificuldade, a gente conseguia fazer coisas muito boas, era colocado em dúvida justamente assim, mas a Regiane sai com o diretor, mas a fulana sai com não sei o quê. Então era outra maneira de te desqualificar. Então era uma outra coisa que você tinha que vencer, né? É. E aconteceu comigo. E vai continuar acontecendo. Vai Né? continuar Não é só no acontecendo. jornalismo esportivo, mas tinha muito disso, assim. E eu ficava muito triste, eu chorava muito, ficava muito chateada. E falava, gente, eu nunca vou ser reconhecida pelo que eu tô fazendo, sempre vão falar de algum jeito. Hoje eu acho que eu superei isso, mas demorou muito Demora, tempo. demora. Demora porque a gente não estava acostumada, né? Enquanto eu era atriz, enquanto eu fazia outras coisas, era tudo muito natural, era tudo muito natural. Eu não estava entrando num mundo masculino, o clube do bolinho, onde a Luluzinha não podia entrar. Mas quando a gente forçou a barra, quando eu estava lendo sobre você também, né? Porque a gente se interessa mesmo, tem que saber. Eu estava lendo, quando eu comecei no jornalismo esportivo, você tinha 2 ou 3 anos de idade. Eu falei, maluquinha, né? Ela tem tanto talento, ela podia ser âncora de jornal, âncora de um baita programa, um programa no horário nobre, né? Ela foi fazer jornalismo esportivo. Porque quando as pessoas começaram a dizer, Joana, eu não esperava por isso, eu não estava preparada para isso. Quando eu ouvi o que você disse aqui hoje, muitas mulheres hoje dizem, a gente está com todo esse espaço escancarado graças à Regiane, porque ela batalhou, ela teimou. E eu fiquei... A primeira vez que eu ouvi isso foi da Michele Gianella. Eu falei, mas não era bem isso, não é bem assim. Eu estava tão desesperada para manter um lugar que eu não percebi que estava abrindo outro. Não, e você ficou sozinha há muito tempo, né? Fiquei. Você olhava pro lado, e eu peguei um pouco disso, de não ter uma mulher do meu lado. Eu ia fazer um treino, não tinha nenhuma. Era difícil, porque... Né? Aí eu fiz amigos assim, tipo, o Nelson Isso porque a Prósperi. Nilbe nem gostava de futebol. Quem gosta é a Regiane. Eu adoro futebol. Mas a Nilbe lá atrás não gostava muito, né? Não. E ninguém te levava, porque ninguém me levou também. Não, meu pai não levava. Mas eu, 40 anos depois, ninguém me levou também. Você sabe por que eu sou palmeirense? Hoje eu posso falar. Porque seu pai te levou num jogo Corinthians e Palmeiras e você tava vendo a torcida do Palmeiras e falou, que torcida bonita. Ela sabe. Eu sei tudo. E cada vez que o Palmeiras fazia um gol, eu não me lembro quanto foi, mas foi uma pequena Chamou goleada. a atenção a torcida. Aquele espetáculo que a torcida fazia me encantou. E o que me irritou foi que cada gol que o Corinthians sofria, meu pai me dava um coquinho na cabeça e falava assim, pé frio, você é pé frio, nunca mais eu trago você. Depois do ponto de vista, eu sou palmeirense, não sou pé fria coisíssima nenhuma. Pois é, mas eu fui pé frio pro Corinthians dele, né? Papai era fanático, minha mãe era fanática, meus irmãos fanáticos, todos corintianos. Mas isso quando você era criança, você não era aquele amor todo pro futebol? Não, eu não gostava de futebol, eu te explico por quê. A gente morava na roça, no sítio, eu nasci na beira de um rio, de um regato, a gente ia brincar
no fim da tarde, brincar no regato, ver os peixinhos correndo, matar passarinho. Eu ficava batendo nos moleques, jogando pedra nos moleques, para eles não jogar pedra nos passarinhos. Então, era um contato com a natureza fascinante, espetacular, que preenchia tudo que uma criança precisava. E chegava fim de semana, a gente ficava... Meu pai e minha mãe trabalhavam muito, né? Chegava sábado e domingo, que a gente podia curtir o pai e a mãe, e eles estavam vendo futebol. Eles pegavam ou a cavalo, um cavalo para os dois, iam até a cidade lá, pegavam uma jardineira até Bauru, até Ribeirão Preto, até Presidente Prudente, para ver jogo do Corinthians. Então eu não gostava de futebol, dizia o futebol tira meu pai, minha mãe de nós, todo fim de semana praticamente, porque quando tem Campeonato Paulista joga muito no interior. E às vezes até Campeonato Brasileiro, não pode jogar na praça, vai jogar a 100 quilômetros, então eu não gostava de futebol. Agora, quando me convidaram para trabalhar com isso, eu sabia da dificuldade, eu sabia que era... Foi quando te convidaram, quando faltou um repórter. Até então você não tinha intenção nenhuma de trabalhar com futebol? Não. Não. Aí falei assim, Regiane, faltou um repórter aqui, tô precisando. E a solução caseira era eu, 40% de acréscimo no salário, não precisava pagar o salário do repórter inteiro, porque eu já era funcionária, né? E quer cobrir as férias? Não era férias, ele ia viajar com a seleção. Aí ele era o primeiro repórter e eu fui a quinta. Você tinha quantos anos na época, gente? Tinha 30, 31, 32 anos. Tava zero no seu radar foi uma vantagem. Essa foi uma vantagem minha. Qual vantagem? Para me livrar do assédio, a experiência, a idade. Você não começou tão novinha. E outra coisa, as meninas que estavam quando eu cheguei, ou que apareciam, por exemplo, que eu me lembro bem, a Abigail Costa, que era da Globo, tinha a Simone Mello, que era âncora na Bandeirantes, tinha... esqueci o nome dela, esqueci. Que hoje está em Santa Catarina. Então, elas ficavam 2, 3 meses, 4 meses e pediam para mudar de editoria. Eu não tinha tempo de descobrir o porquê, eu queria saber tudo, mas não dava tempo, eu precisava correr atrás da bola. E aí, com o tempo, eu descobri. Quando eu fui cobrir eliminatórias, que eu fiquei 84 dias com a seleção brasileira, baseada no Rio de Janeiro, e viajando para os jogos lá fora, e viajando para os jogos aqui dentro, foram 84 dias sem voltar para casa. Que marido aguenta isso? Que namorado aguenta isso? Que filho aguenta isso? Esse foi um dos motivos de eu ter sido mãe tarde. Exato. Porque não dava tempo de ser as duas coisas. Então, eu me toquei que elas pediam para mudar de editoria para ter fim de semana livre, para ter feriado livre, para poder namorar, casar. Eu já tinha feito tudo isso. Mas isso entra no que a gente falou no começo. É que a gente tem que, né, tinha que mostrar mais, tinha que fazer mais. E muito mais. Então, muito mais. A gente não conseguia pensar numa vida pessoal, porque a gente trabalhava demais, gente. Isso é verdade. O meu operador me detestava. Ele me odiava. O motorista que ficou com a gente lá na Granja Comarim, em Teresópolis, também me detestava, porque todos rigorosamente iam embora às 6 horas da tarde. Nós saíamos às 7 e pouco. Eu fui o terror de muita gente também. Falei assim, querida, já deu o meu horário aqui. Eu falei, não, vamos ficar. Não, você tem que vai trabalhar. Aparecer alguém aqui, vai Exatamente. Aparecer alguém aqui. E você sabe que aparecia? E as melhores fontes que eu tive era do Exército dos Invisíveis. Aqueles que ninguém pergunta o nome, aqueles que ninguém sabe quem é. Tirou o uniforme da seleção, você não sabia quem era. Era o auxiliar do massagista, era o mordomo, era o garçom. Não, e fazer plantãozinho ali, quando todo mundo já foi embora, acha que não vai sair ninguém, sempre rendia alguma coisa, né? Sempre rendia. Aí uma vez eu ganhei o grande prêmio. Eu ganhei o grande prêmio porque desceu o seu Zagallo. Que era o menos provável que descesse, né? O mais cansado. Ele desceu, falou, o que tá fazendo aqui uma hora dessa? Falei, trabalhando. Tô esperando você, querida. Trabalhando muito. E o que você vai fazer agora? Vou te entrevistar. Ele falou, não vai mesmo. Nossa hora de repouso, vamos falar de amenidades. Falei, então, vamos falar de amenidades. Sentamos, ficamos 1 hora conversando. Ali eu descobri coisas do Arco da Velha. Coisas que eu podia... Isso eu acho que aí tem um toque feminino também. Tem. Mas isso é uma coisa que a gente tem a nosso favor. Tem. E é essa sensibilidade também. Com certeza. Né? Com certeza. A gente tem que ter uma coisa boa, porque é tanto sofrimento no resto, né? Então tem que ter uma coisa positiva. É o feeling, né? É o feeling. O Parreira, por exemplo, ele não conseguia me falar não.
Eu falava, Parreira, se você não puder, não tem problema, mas eu preciso de um especial de 45 minutos e que você escolha 4 músicas para ouvir porque era rádio, para ouvir durante o programa. Ai, Giane, todo esse tempo eu digo, Parreira, você não vai ouvir as músicas aqui, a gente insere depois. Então, não é tudo isso. Ele não conseguia dizer não. Por quê? Porque ele era educado, ele era um cavalheiro. Parreira era um cara de 6, 7 idiomas. Ele sabia distinguir um Rembrandt de um Monet a 1 quilômetro de distância. Você vai perguntar Ele é espetacular de um mesmo. Rembrandt, de um Monet para um jogador de futebol hoje, ele vai dizer quem? Que YouTube que é? Que canal Joga que é? onde? Joga onde? Então, ele era ele é muito educado. Então, e isso para nós é ótimo, porque nós temos essa coisa diferenciada. Os repórteres chegavam nos treinos e para demonstrar intimidade com os jogadores, com os treinadores, eles chegavam falando palavrão. Ou não. Né? E a cara, né? Nós não. A gente não precisava fazer isso. Não, nós não precisávamos não, nós não podíamos fazer isso. Mas nem precisava. Não precisava. Mas imagine se Mas fizesse. eu era meio desbocada. Eu também. sempre fui meio desbocada, eu sabia. Eu sabia. Aqui a gente se controla. A gente tem muitas coisas em comum. Eu tenho que me controlar, tenho uma filha pequena, ela vai repetir o que eu falo, eu tô ferrada. Ela vai aprender na escolinha, na pré, pode ter certeza. Não, as coisas que eu falo acho que não, mas eu tenho que melhorar. Mas então realmente, tá. a gente está inserida num ambiente ali, a gente... Então a gente tinha bastante artimanha, né? A gente tinha as manhas da mulher. A sensibilidade, por exemplo, algumas coisas que eu podia ter. Eu acho que a gente também a gente tem, né? Uma coragem um pouco diferente de fazer uma pergunta diferente numa coletiva também. A gente tem mais coragem. Não tem? Tem. Eu sinto isso, que Tem. as mulheres são mais corajosas em coletiva. Eu acho também. Então, é por isso que o Muricy vivia espantando Mas a gente as mulheres. ficou muito tempo como franco atirador ali, né? Agora eu vou perguntar o que eu quero, O que eu quero. É minha hora? É minha vez? Só pode fazer uma? Então se prepara. Vou all in. Se prepara. É verdade. Então, havia jogadores, isso de setorista, nós nunca cumpríamos o combinado de ficar 3 meses só e fazer o rodízio. Ficava 6 meses, eu fiquei 1 ano no São Paulo. 1 ano. O jogador vinha fazer confidências para mim. Aconteceu isso comigo também. O jogador vinha pedir... O jogador vinha me trazer mexerica no meio do treino. Assim, eu pedi Joana, conselho. Você tá trabalhando aí, toma mexerica. Eu ganhava muito Gatorade. Eu gostava daquele líquido, não tem mais. Que é em pó, né? Aquele Que é zoadíssimo. Joga com sal ali na água depois do treino. Nossa. Mas foi divertidíssimo, foi interessantíssimo. Um dos momentos mais estranhos de toda a minha vida foi o dia que eu fiquei sabendo que eu ia ter um troféu com o meu nome na CESP. Eu falei, gente... Foi 2015. 2005? Foi antes? Eu achei que fosse mais recente esse. Eu não sei o primeiro ano, não lembro o primeiro ano. 2015. Eu lembro 2015? O primeiro ano, porque eu acho que foi 2015, porque eu lembro desse troféu e eu lembro que nesse ano eu ganhei como melhor repórter. E você não foi? Não, eu fui. Eu estava apresentando o prêmio, inclusive. Tá, verdade. E aí eles tiraram essa parte, pessoal, você está apresentando o prêmio, você não pode saber ali o resultado, obviamente. Claro. E aí eu ganhei, e tinha sido a primeira vez que uma mulher tinha ganhado, e eu fiquei assim... Falei, cara, esse prêmio, ele é muito bom, e ele, não só para mim, mas para acabar com essa coisa de jornalismo esportivo feminino. A gente não tá militando... É jornalismo esportivo. É jornalismo esportivo, ponto, né? E ter o respeito, ele demorou, imagina. Demorou. E eu acho que se esse prêmio seu existisse lá atrás, ninguém ia ganhar. As mulheres não iriam ganhar. Não, só podia dar para mulher. Ele foi criado com esse agora, objetivo. Mas então... tá. Foi no mesmo ano. Entendi. Mas você vê, vamos criar um prêmio para mulher, para premiar as mulheres, porque não tá dando. Porque quando coloca ali as mulheres junto com os homens, as mulheres não conseguem vencer. Claro, tinha 2 mulheres e 400 homens. Então, até porque tinha um desequilíbrio numérico, né? Mas por isso que para mim foi tão importante... para minha geração, para a geração que está vindo, para a sua. Eu achei que era pegadinha. Quando eles foram, o Eric Castelheiro e a Michele Janela foram no estúdio estava ao vivo na rádio, e para perguntar se eu autorizava. Eu falei, cadê a câmera escondida? Onde vocês puseram a câmerazinha escondida? Não, é verdade. Não. Eu falei, que bobagem. Isso aí eu acho sensacional. Eu falei, só dá pra gente que já morreu.
Tanto que a lei brasileira diz que você não pode nome de escola, nome de avenida, nome de estrada com nome de pessoas vivas. Tem que ser com pessoas mortas. Falei, então você está me matando. Não, pode. Aí o Eric é todo tímido, né? Aí ele falou, não, Regiane, é verdade. É verdade. Foi feita uma votação e por unanimidade a ideia do Menon foi acolhida. E olha a coincidência, foi no mesmo ano. No mesmo ano que a CESP teve a ideia de premiar as mulheres e usou seu nome, que é o maior ícone, nesse ano eu ganhei. Eu acho que a gente tem uma ligação. Né? Eu acho que por exemplo, eu não acredito na morte. Eu nunca acreditei na morte. Eu acho que a vida é eterna. São planos que a gente vai mudando, mudança de endereço. Por isso eu não, sei lá, é difícil falar sobre isso. Mas eu acho que as pessoas se ligam. E desde que você surgiu, que você começou, eu acho que quando você começou a falar, começou a aparecer, eu falei, gente do céu, ela é muito forte. Ela não vai ter tanto problema. A gente teve que ser. Então, aquela forja que você falou, né? Exatamente. A gente foi forjada no ferro, no aço. Totalmente. No aço. Então, quantas vezes a gente fez... Eu agradeço a dificuldade, Jane, porque a dificuldade me fez muito melhor. E valoriza muito também o que a gente faz. Eu acho. É mais gostoso. E, desculpa. E eu levei um pouco isso para o lado de competição do bem. Então, se eu estava ali como setorista de São Paulo e eu era a única mulher setorista, tinha outras pessoas na Globo, mas ali no São Paulo tinha eu com a Globo, tinha a Juliana, depois entrou um tempo depois pela Folha, mas éramos gatos pingados mesmo. Gatas pingadas ali, cobrindo. Gatas pingadas. Era muito pouco. E eu falei assim, não, eu vou mostrar que a gente tem condição de fazer melhor. Claro. Nada muda. Era para minimizar o fato da gente ser mulher. Mas eu gostava de dar uma exclusiva e tal, e ver. Assim, nossa, e dá um furo, então. Então. Nossa, eu vivia de boca aberta. Era bom, né? De ouvido aberto e boca aberta esperando. Você sabe que o maior furo que eu dei... É bom. O maior furo que eu dei em todo o tempo que eu trabalhei, quem me passou foi uma mulher. Jornalista. Depois que ela falou, você não vai anotar? Falei, pode falar. Eu tinha uma memória fabulosa. Eu decorava com 2 vezes. Você não vai anotar? Falei, quer que eu repita o que você falou até agora? Vai investir isso foi a cogestão Palmeiras Parmalat. Tudo, com nomes de contratações, o nome do Brunoro, o nome do Vanderlei Luxemburgo, do Jaduzinho, os jogadores que vinham, etc. e tal, quanto ia investir no basquete, qual o esporte que não ia ter investimento, tudo. A pessoa me passou como se ela estivesse lendo um contrato. Quando nós terminamos, eu falei, olha, eu não sei como te dizer obrigado, mas eu preciso desesperadamente saber por que você está me dando. Por que você não vai dar esse foro? Ela falou, porque eu não quero. Eu estou muito magoada, mas muito magoada. Falei, vamos sentar para conversar. Quem sabe essa mágoa passa e você resolve fazer? Ela falou, não vou fazer. Não vou dar essa notícia, não quero. Foi uma outra repórter que te passou? Foi. E ela tinha um órgão de comunicação grande para falar, para fazer. Eu falei, você tem certeza disso? Vamos conversar, vamos tomar um chopinho mais tarde? Ver se ela se animava, né? Para a gente conversar, para a gente falar. Que eu não gostaria que no futuro ela se arrependesse. Não seria bom, nem para ela, nem para mim. Ela falou, não, entenda de uma vez por todas. Você não quer? Eu vou dar para outra pessoa. Eu falei, não, pelo amor de Deus, não faz isso. Eu falei, eu vou falar hoje. Ela falou, você vai falar hoje? Eu falei, vou. Você não vai checar? Eu falei, não, filha, você me parece que leu o contrato. Você deve saber o que está fazendo. Se você quiser me tirar do meio, você vai tirar hoje, porque eu vou falar hoje. E tinha jogo aquele dia. E eu estava escalada para o jogo, e o jogo era do Palmeiras, eu era setorista do Palmeiras. Aí eu abri... chegou com o pé na porta. Imagina, eu abri um disparado às 6 horas da tarde, ineditíssimo, primeira vez no futebol do Brasil, nossa, o pessoal no saguão dos vestiários parou, os colegas pararam, babavam. O que ela tá falando?
mundo aí. E eu fui falando, fui dando nomes, fui dando todo o planejamento. Não teve ninguém que deu um tapinha e falou assim, Jana, por que você não avisou a gente, cara? Como você vai dar um furo desse sem avisar? Eu já escutei isso. De repórter, sabe? Ué, como assim, Joana? Você não avisa nós aqui, meu? Eu falei, gente, como assim? Não, como assim, né? Como assim? Quantas vezes vocês me avisaram? Nenhuma. Então, e aí, no dia seguinte, eu vi os jornais, né? Alguém timidamente, no fim da matéria do jogo, segundo informações, o Palmeiras estaria fazendo um contrato, Deram uma crédito? cogestão. 2 deram, o resto não. Cogestão com uma empresa da Europa, etc. E tal. E eu dizia, uma empresa que pode ser a Parmalat, que deve ser a Parmalat. E aí eu dei o segundo dia, aí no terceiro dia eu levei o Brunoro para o estúdio, para fazer o programa do estúdio, mas eu consegui que ele fosse e eu fui pro Palmeiras. Nesse terceiro dia, alguém disse aos microfones da Rádio Gazeta, que deu o furo, que o furo deu o furo para outra pessoa. Juro por Deus. E eu com o meu microfone pifado, sem retorno, não, só com retorno, microfone pifado, o operador não estava lá, eu estava ao vivo. Aí a pessoa para quem estava sendo dado o furo falou, não é bem assim, né? Meu e da Regiane. Não era meu e dele, era meu, o furo era meu. Aí a própria pessoa que deu, né, o chefinho lá, que deu, que era o furo, era dele, de outra pessoa. Essa mesma Dói, pessoa... né? Gente do céu, já aconteceu comigo também. Não, dói. eu achei que eu ia chorar ali, mas eu não chorei. A única coisa que nós não podíamos fazer, não podia fazer, era proibida. Você também? Proibida de chorar. Chorava no banheiro. Chorava. Ah, sim, mas Escondida. escondido. Não, mulher é isso, ó, tá vendo? Trouxe pra cá pra chorar. Toda a razão pra você. Se a gente Aí, mostrasse qualquer sinal de fraqueza, um choro poderia ser interpretado dessa maneira, a gente tinha que chorar quietinho. Não podia. Essa mesma pessoa que deu o furo para outro jornalista, depois, quando a Parmalat convidou 14 jornalistas para viajar com o Palmeiras para Parma, para a Itália, para apresentar. Ah, sim, teve a apresentação, tudo morreu ali. A apresentação do plano, do contrato, foi feito, acho que pelo Carlos Bernardo Faquina Nunes, e reuniu a imprensa na sala de troféus lá do Palmeiras e disse, olha, a gente pretendia fazer este anúncio em 10 dias, já com detalhes, já com alguns contratados, já com algumas pessoas aqui presentes. A Regiane veio... Mas uma repórter muito xereta, assim, com baita orgulho, né? Lógico. Um sorrisão. Jornalista xereta, não sei onde que você pegou a cópia do contrato que você estava lendo no ar. E ela falou, insistiu tanto que nós fomos obrigados a assumir que estamos fazendo um contrato de cogestão com a Parmalat. Você ficou com medo em algum momento? Não. Você acreditou 100% e foi pra cima, 100%. porque várias vezes a gente recebe uma informação de fonte, dá um medo, né? Fala, ai meu Deus, aí a gente não dorme enquanto... Eu falei pra ela, se você quiser me tirar do meio, porque era fim, né? Era fim. Era uma barriga irrecuperável. Não, se aquilo não acontecesse, se aquilo fosse um embuste, com certeza absoluta eu estaria me despedindo e ia fazer teatro na periferia, para ficar longe do centro, para não encontrar ninguém mais, nunca mais na vida. Mas, então eu não tinha medo, eu estava preparada para, no caso de não ser, eu estava preparada para parar naquele dia. Parar. Mas parar, fazer a mala e correr, né? Sumir para longe. Porque não ia ter nem condição de encarar ninguém. Porque eu fui com muita convicção para a notícia. Esse mesmo chefe, quando o Palmeiras convidou 14 jornalistas, deixou mais ou menos no ar para convidar os setoristas, né? Os que estavam cobrindo o Palmeiras. Eu me encontrei no dia seguinte, de ficar sabendo da viagem para a Itália e os convidados, encontrei na chegada na redação, e ele falou para mim, então, vem esse convite aí da Parmalat para os jornalistas viajarem com o Palmeiras, eu acho que eu vou mandar um narrador. Eu falei, como? Ele falou assim, vou mandar um narrador, porque vai que a gente aluga uma linha lá, né, paga uma linha. Eu falei, vai mandar operador, vai comprar a linha, vai
Vai narrar o jogo. Sem repórter, claro, né? Tô pensando em fulano de tal. Eu falei, tá bom, tá ótimo. Fui até a minha mesa, onde eu deveria me instalar, e mudei de ideia. Com a bolsa eu estava pendurada, com a bolsa eu voltei para a garagem, peguei meu carro e fui para minha casa. Falei, eu não vou trabalhar hoje. Também não vou falar por que eu não vou trabalhar. Se eles tiverem um mínimo de sensibilidade, porque não teve, né? Tiverem um mínimo de sensibilidade, eles vão entender. Aí também não fui trabalhar no dia seguinte, recebi um telefonema do chefe. Seu passaporte está em dia? Falei, para quê? Quer saber por quê? Não, porque eu decidi escalar você para ir com o Palmeiras para a Itália. Eu falei, manda narrador. Instala uma linha lá, pede lá para... Esqueci o nome da... Você repetiu o que ele tinha te falado. Você repetiu o que ele tinha te repeti. falado. Falei, manda um operador, porque ele não vai poder narrar. Falei, tem que mandar um comentarista, porque ele não vai falar 115 mil minutos sozinho, Mas né? você foi, né? Quem sabe a repórter? Ele falou, seu passaporte está em dia? Falei, tá. Ele falou, então você está escalada, se prepara para viajar com o Palmeiras. Falei, tá bom, até logo, obrigada. Não fui trabalhar naquele dia, fui no dia seguinte. Tá, mas... Eu já não tinha ido. Mas na viagem você foi. Não, na viagem eu fui. Mas você acha que é um preço muito alto de ser mulher? É muito alto. Hoje, quando você olha pra trás, você fala assim, cara, eu tenho orgulho do que eu construí. Foi difícil pra cacete, mas né? Eu só pude viajar com o time, cujo furo fui eu que dei do contrato, que deixou no ar, que era para mandar os setoristas, que é o pessoal que estava acostumado. Ai, menina, eu vou falar uma coisa para você. Quando lá em Parma, na Itália, a mulher do presidente da Parmalat, do presidente lá, né? Porque aqui era o Gianni Grisendi. A hora que a mulher do presidente lá... não, foi a mulher do Gianni Grisendi daqui, que perguntou se eu não queria me transferir para a Itália para trabalhar com eles. Eu faria 1 ano de curso de italiano e daria para ela 1 ano de curso de português. Quase que eu fui. Falei, quem sabe aqueles não são tão machistas, né? Eu acho que... Eu acho que é também. Também Italiano é... Eu tenho avô italiano, eu sei como eles tratam as mulheres. Eles deserdam as mulheres. Os herdeiros são os homens. Então, a gente escolheu uma profissão muito difícil. Muito. Mas é por isso que é gostoso. É lógico, senão não teria graça. Não tem graça, né? Imagina se eu escolhesse contabilidade. Eu estaria agora... Não tem a menor chance de mofada ter escolhido contabilidade. De contabilidade. É porque números não é muito comigo. Todo o meu respeito aos contadores, porque eu acho que é um trabalho dificílimo para mim. Eu falei, eu não tenho a menor chance de trabalhar com número. Fiz ninguém. humanas por um motivo. Eu não seria dentista. Não consigo ver sangue, também não conseguiria. Eu ia voltar para a velha televisão fazer... Mas é isso que a gente gosta. A gente gosta de apurar, a gente gosta de ser xereta. Nossa, que a pessoa fala isso como se fosse uma ofensa, mas a gente fica super orgulhosa quando escuta isso, porque é insistente. Eu já escutei o termo petulante também. Petulante essa garota, né? Mas era um elogio. É um elogio. É um elogio por você não desistir, você confiar no teu trabalho, e mesmo assim, com toda a desconfiança possível, que em algum momento... Hoje eu estou mais tranquila para falar, mas em vários momentos lá atrás foi difícil pra caramba. Nossa! Eu, para trabalhar na Placar, aí eu vou contar uma curiosidade. Eu fiz o curso Abril de Jornalismo, que era um curso muito difícil de passar, era um processo seletivo complicado, e eu queria fazer a Placar. E eu não caí na Placar. Claro. Não caí, mas era sorteio. Eu caí numa revista de criança. Aí eu falei, que saco, mas tudo bem, né? Eu tô aqui dentro da Abril, eu vou dar um jeito de depois ir pra cá. E aí eu bati lá e falei assim, olha, eu fiz o curso Abril, eu quero trabalhar aqui. E eles olharam pra mim, tá bom, você quer trabalhar aqui, tem 1 milhão de caras que querem trabalhar aqui também. Aí eu falei, vou ter que mudar minha tática. Eu vou com uma entrevista, vou sugerir uma pauta. Eu sugeri uma pauta, voltei com a pauta. Aí os caras falaram assim, tá bom, faz aí. Se você conseguir, você traz. E era uma entrevista com o Rogério Ceni na época. Que era dificílimo com o Rogério Ceni. Tá. E era dificílimo de conseguir falar com o homem, né? E eu consegui falar com ele. E foi uma entrevista gigantesca. A gente ficou na grama, conversando entre um treino e outro. Eu tenho essa gravação até hoje. Radinho, assim, aquele gravadorzinho. E aí eu cheguei com um calhamaço de Word gigante. Tá aqui a entrevista. Pá! 20 páginas. Aí os caras olharam assim... Hoje eu trabalho com eles, queridos, Sérgio Xavier, meu parceiro, mas aconteceu isso. Mas eles ficaram chocados. Não. Tá aqui. Então,
mas é que claramente eles achavam que eu não ia fazer. E eles tinham passado minha pauta para outro repórter. Quando eu chego à entrevista, eles falaram assim, faz uma crônica. E aí eles transformaram aquela entrevista gigantesca numa crônica, e eu escrevi a crônica, e depois disso eu nunca mais saí da Placar. Mas teve que acontecer isso. Meu Deus. Né? E eu acho assim, e não é uma crítica, são pessoas que eu amo e trabalhei anos ali, mas era falta de costume mesmo. Tipo assim, essa menina, o que ela quer aqui? Né? E eu tive que... Era uma coisa enraizada, arraigada. Era difícil. Era machismo. E eu sei que eles reconhecem super o meu trabalho, porque eu fiquei anos na Placar escrevendo. Mas era uma menina de 22 anos batendo na porta lá, e só bater na porta não era o suficiente. Graças a você, né? Eu falei, vou ter que mudar a minha tática. Então, quando eu falo que a gente teve dificuldades, mas isso forjou a gente no ferro e no aço, foi positivo pra gente. Eu acho que a gente não teria conquistado os furos que a gente conquistou, não teria conquistado as matérias que a gente conquistou. A gente não teria tirado tanto da gente. Não teria. Mas acho que a gente escolheu por isso. A gente extraiu muito, muito, muito da gente. Então, às vezes, eu, por exemplo, eu sempre tive um problema, não gostava de ver minhas matérias. Não gostava de ver os programas que eu apresentei o Jornal de Esporte. Eu não me lembro quanto tempo, mas éramos eu e o Kleber Machado apresentando, a Avalone comentando. E um dia a Fátima Ruggeri, que foi diretora da gente depois do Avalone, ela me mostrou alguma coisa... Fátima foi minha chefe. Hã? A Fátima foi minha chefe. Foi também? Foi. Gente finíssima, né? Doce. E ela conseguia ver isso em mim. Uhum. Eu, muito nova na Gazeta, e a Fátima é durona, né? É. Brava e tal, mas comigo ela não era. Que ela sabia que apesar de tudo, assim, ela olhava pra mim, mesmo jovem, e falava assim, essa menina, acho que ela consegue fazer alguma coisa. Tem visão, ela tem visão. Acho que ela faz alguma coisa que presta aí. Então eu não gostava de me ver, eu não gostava de me ver. E ouvir era quase a mesma coisa, mas de vez em quando eu me forçava a ouvir para me preparar, para me redimir, para corrigir algumas coisas, né? E você sabe que eu passei um bom tempo procurando erros em mim, até a Copa de 94, quando eles fizeram um dicionário não, eles fizeram um livro gigante com os erros cometidos durante a Copa. E a nossa equipe foi gigante para lá, foi muito grande. Nós ficamos na Califórnia, a equipe número 1 com a seleção brasileira, e os outros foram para Dallas, no Texas, onde tinha o centro de imprensa e tinha jogos lá também. Com a Suécia, acho que foi lá, não me lembro. E eles ficaram bravíssimos, frustradíssimos, porque eles acharam, durante 2 meses de Copa do Mundo, 2 meses que nós ficamos lá trabalhando, eles acharam que era um possível erro, era um discutível erro de concordância, de qualquer coisa assim. Não era nem de informação. Não, de informação sem pensar, sem chance. Então tinha assim, era uma média, bom, tinha um tadinho, esse eu não posso nem, claro, que eu não vou dizer, mas tinha um tadinho que ele não podia abrir a boca, né? Ele abria a boca, ele era uma fartura para o pessoal aqui no Brasil anotando tudo. Então tinha o primeiro, quinto colocado, eu era a última colocada e tinha essa dúvida que eu discuti com eles, falei, não, isso aqui não pode ser considerado. Não. Se não pode ser considerado erro, não pode ser considerado acerto também. Mas se vocês pensarem bem, analisem bem. Então eu ficava me ouvindo às vezes, procurando erros para corrigir. E eu descobri, Joana, aquilo que você deve ter descoberto há muito tempo. A gente não tem o direito de errar. Não tem. Porque entre 600 homens, na minha época era 5 mulheres, 600 homens. Na ativa, direto, reto, fazendo tudo de futebol, uma contra 600 homens. Acho que eu fiquei uns 5 anos na Globo em São Paulo, sendo a única mulher. Aí. 5 anos. Aí entrou a Nathalie. Veio a Nathalie. Veio a Nathalie, mas eu fiquei um bom tempo sozinha. E ela não volta mais, né? Ela demais, cobrindo Premier League. Ela tá uns 12 anos Beijo já. Pra você, Nath. Acho que tá uns não, 12 anos 12, já. Acho que não. Não, tá. Não, 12 não. Não é tudo isso, mas tá bastante tempo já. Uns 8. Não, ela tá uns 12 anos. Depois ela tá há bastante tempo, mas eu fiquei bastante tempo sozinha. Bastante tempo sozinha. Eu sentia falta. E aí é dificílimo, porque aí você sabe que você não pode errar. O que é considerado normal para eles, numa gama de 600 homens, errar, e falar o árbitro hungarês fulano de tal, todo mundo dá risada, tira uma, faz piada e fica por isso mesmo, é engraçadinho. Faz isso você.
Mas eu tenho uma dúvida aqui para terminar esse podcast. Ah. Tenho uma curiosidade. Porque assim, hoje melhorou muito, até porque a gente não pode entrar no vestiário. Mas eu cheguei a entrar. Chegou? Você entrou muito. Eu entrei Eu demais. entrei um pouquinho. Eu vi alguns jogadores pelados, Aham. entendeu? Eu não queria ter visto, mas aconteceu. Até porque você não estava vendo nada pela primeira vez e eles não estavam nus pela primeira vez diante de uma mulher. Não, e teve alguns que foi desnecessário, fizeram de propósito, Ah, sabe? é? Teve um que eu falei assim, gente, alguém avisa esse cidadão aí? Ninguém mesmo, pô. O cara veio com uma toalha no ombro, sabe? Então parecia até que era, Ah, tá. que era de propósito. Mas assim, Pode ser considerado provocação. babaca. Famoso babaca. Eu já vi um que eu saí correndo, que eu tomei um susto. Sério? Como é que foi? Era o André Luiz. Eles jogavam no Barueri, a porta tava aberta. Ele. Eu vi também, não queria ter visto, saí correndo. Eu saí correndo, eu juro pra eu fiquei assustada, André Luiz do céu. Sério? Mas a minha dúvida tinha um mito que falava que a Regiane era muito dura. Regiane entrava lá, e aí é o ápice do machismo. Você tem que encarar um vestiário que os caras estão pelados e estão achando que você tá querendo graça, né? Você já teve que responder, você tá zoando o que essa micharia aí? Você já respondeu alguém assim, nesse nível? Eu Teve que dar acho que eu fiz pior. Eu acho que eu Ai, fiz que pior. delícia! Eu acho que eu fiz pior. Um passou se exibindo, eu estava entrevistando o Roberto Carlos. Que eu já escutei essa história e eu falava, gente, Regiane, ídolo. E eu nunca precisei responder desse jeito, mas assim, que bom que é verdade que você fez pior. Então me conta. Eu acho que foi pior. Ele passou se exibindo para cá e olhando diretamente para mim, para o Roberto Carlos. E eu fingi que não vi. O rosto dele passou em frente ao meu rosto, a um Ele metro peladão e meio. ali, tipo, se achando. Peladíssimo. E passou, e foi. E ficou frustrado, porque nem olhei para a cara dele, muito menos para outro lugar, né? Daí a pouco ele voltou. Aí começou a juntar 2 ou 3 jogadores para ver o que ia acontecer. Ele voltou. Eu encarei o Roberto Carlos, eu encarei olho no olho. Roberto, mas a pergunta que eu fiz... E ele foi, e ele começou a ficar bravo. Quando ele voltou a terceira vez, Roberto falou assim, ei, você vai continuar passando aqui? Eu falei, você está falando com quem? Tem um fantasma aí? Não tem ninguém aí, pô, você é louco? Roberto, nós estamos ao vivo. Ele falou, mas você não está vendo o que ele... Eu falei, não tô. Você viu demais, querido, é um fantasma. Esse cara deve estar na estrada já. E ele, de lá ele não voltou. O lugar da roupa dele era para cá, ele não voltou. Enquanto eu não saí do vestiário, ele não voltou. Porque ele ficou muito bravo, Como a gente tinha um ótimo relacionamento, e, aliás... Você e o Roberto Carlos, no caso. O Roberto. Não, eu tinha um ótimo relacionamento com esse brincalhão, esse estúpido, esse burro. Ele foi burro, porque ele perdeu. Sabe aquela coisa do bandido? Só faltou eu olhar para ele e falar, perdeu, amigo, perdeu. Eu achei legal, você falou assim, essa micharia aí que você tá querendo, meu querido, pelo amor de Deus. Eu devia ter feito isso. Ter mas eu falei que eu não estava vendo ninguém passar ali. Você ignorou completamente a presença daquela Não só não vi o que ele queria mostrar, como não ouvi também, não vi a cara dele também. E eu tenho muita facilidade de fazer isso, porque eu vim de um trabalho de atriz... Tem isso, tem a sua formação que te ajuda ali também. Mas você nem sabe o quanto isso me ajudou. Eu trabalhei com Glória Menezes, Tarcísio Meira, Lima Duarte, Fernando... Vocês que não sabem, descubram Gente, agora. Gente, Laura Cardoso. Para mim, Laura Cardoso é assim... eu paro quando eu falo. Eu poderia ficar o dia inteiro falando com você, mas aqui era só jornalismo esportivo, por isso que a gente não focou nessa parte de formação como atriz. Mas com eles eu peguei, com eles eu adquiri um know-how, um conhecimento, uma facilidade, um controle, um equilíbrio, que eles nunca conseguiram me deixar nervosa. O que me deixou irritada, que foi o conselheiro do São Paulo, que depois te trouxe o vinho barato? Aquele horroroso, esse mesmo. Essa história é nojenta, é tediosa. Nesse nível eu não passei. Aquele me irritou. Nesse nível eu não passei. Aquele me irritou. Você nunca me viu no gramado, por exemplo, o meu time sofrendo um gol, e você olhar para mim e eu não estava lá. Eu não estava lá, não sentia nada. Joana, eu não sentia nada. Mas isso eu também era assim. Até hoje eu sou assim. Eu sou meio impassível quando eu estou trabalhando. É igual alguns repórteres que gritam atrás do gol, que pulam, que... Eu já comemorei um gol, mas é porque tinha tudo a ver com a minha matéria. E ficou parecendo que eu estava comemorando o gol do cara. Mas é porque eu apostei no cara. Eu falei, esse cara vai entrar no segundo tempo e vai fazer um gol.
E aí eu pedi pro meu cinegrafista ficar o jogo inteiro Nele. nele. E aí tava o Ivan Moré do meu lado, o Ronaldo tava no estádio, e ele falou assim, você vai ficar nesse jogador o jogo inteiro? Eu falei, vou. Ele vai entrar e vai fazer um gol. E aconteceu isso. Olha. Então ficou perfeita a minha matéria. Então eu comemorei por causa disso. Tá Daí certo. eu falei, caramba, vamos já na imagem, só que eu tô comemorando gol, mas eu tô comemorando a matéria. A matéria. Mas não sabem de nada. Não sabe de nada, você. Então, mas foi muito bom, foi muito divertido. Hoje eu tô, claro, né, já há 20 anos que eu não faço jogo no gramado, que eu não viajo com o time. Sente falta? Não, falta não. Eu sinto saudade. É diferente. Eu queria, por exemplo, poder ter feito isso, tá fazendo isso ainda. Eu queria ainda ter 30 anos e estar fazendo isso. Mas falta, assim, de fazer, de chegar a doer, não. Não, isso não. Até porque... Saudade, foi uma época boa. Até porque eu fiz... Eu não tô fazendo jogo mais também, eu sinto isso. Ah, você não tá fazendo? Não, jogo não. Ah. Faço, mas não como repórter de campo. Você tá assim. muito sofisticada, Tô né? nada, gente. Você tá tô nada. metida, você tá insuportável. Não tô nada, mas assim, eu fiquei 20 anos fazendo. Mas você pode. Né? Eu fiquei 20 anos fazendo. E eu acho que eu vou ter essa sensação. Mas eu tenho a sensação que eu acho Mas que o tempo você que eu ainda fiquei pode ali- fazer. Não, posso, mas assim, eu acho que eu vou ter essa sensação que você tem hoje. Pelo menos eu tô caminhando pra isso e batalhando pra que olhar pra trás e falar assim, cara, foi divertido pra caramba. Foi muito bom, foi muito bom. Foi difícil, mas foi divertido demais. Eu nos Estados Unidos, aqueles policiais de 1,95 m de altura, um ombro desse tamanho, e eles não deixavam a gente passar na zona mista, não deixavam a gente, às vezes, entrar, não deixavam nada. Menina, Eu passava por baixo, eu aproveitava o cara pequenininho. Eu fiz isso. Eu fiz isso. É isso aí. Era muito divertido. Hoje eu lembro que acho que foi o Miller. Eu acho que foi o Miller, não tenho certeza. Fez, tá louca? Você tá louca? Ó, aqui você, ó. Eu, psst, quieto. Como é que eu vou chegar se os caras não deixam a gente passar? E quando me pegaram na estrada com excesso de velocidade? Ah, meu Deus do céu. É muito engraçado. Lá como cá, tudo igual. Ele só sossegou, ele só deixou de ser arrogante e de começar a multar quando eu tirei rapidamente a credencial do porta-luvas e mostrei para ele. Aí ele olhou a foto, olhou para mim e falou: World Cup, Brasil! E batia a palma, e foi embora, e foi cumprimentando, falando que ele adorava o Brasil, o futebol do Brasil. Aquela Copa que nós ganhamos nos pênaltis. Delícia. A primeira que nós ganhamos nos pênaltis. E 24 anos, né? E o Zagallo era muito supersticioso, muito supersticioso, né? Ele falou, nossa, se eu soubesse que você era esse pé quente, que você tem demonstrado ser, eu tinha exigido da sua empresa que você viesse. Vamos levar a Regiane para o Catar, gente, fazer um convite aqui, né? Eu acho que faria bem para o nosso Hexa, projeto Hexa. Mas eu não gosto do Tite. Não, eu não tenho nada contra o Tite, eu só não gosto do trabalho. Você acha que o Brasil vai dele. ganhar a Copa? Hã? Você acha que o Brasil vai ganhar a Copa? Eu acho que pode ganhar a Copa. Pode ganhar a Copa. Se o Tite evoluiu da Copa passada para cá. Se ele não evoluiu, eu acho muito difícil. Muito difícil. Vamos torcer. E... Vamos torcer. eu não torço contra porque eu não consigo. Não tem como. Não, eu não consigo. Eu sou muito brasileira, muito brasileira. E gosto muito de futebol. E estou torcendo demais da conta para esse Neymar arrebentar com a Copa. Ganhar a Copa. Ganhar, sabe? Botar a Copa aqui e falar, nós ganhamos, mas quem jogou foi eu. Mas hoje ele não está mais tão sozinho. Então, eu acho que tem mais chance. Está dividindo o protagonismo dessa vez em larga escala. Eu acho ele uma pessoa de tantas facetas, de tantas, sei lá. Eu acho que num determinado momento você olha para ele, quando o garotinho xingou ele lá na Europa, eu vi ele tão desarvorado, eu o vi tão perdido. Eu acho que ele faz muito tipo, ele faz muito gênero. E ele é mais ou menos como a gente, com uma diferença. Ele exagera. Ele exagera no sei lá. Vamos torcer. No narcisismo, ele exagera. Vamos torcer. Acho que tem enfim, né? A gente poderia falar mais 50 minutos do Neymar. A gente estourou todo o protocolo, estouramos o tempo médio desse... Sério? Aí, Nelsinho, viu que você arrumou? E a gente poderia falar mais,
Eu tinha uma lista de perguntas que não deu tempo, então já vamos pedir o segundo episódio. Só para falar das curiosidades que não deu tempo de falar aqui. Mas assim, muito obrigada pelo que você significa para o jornalismo. Ponto. Se isso, obviamente, por você ser mulher, ajuda para que outras mulheres acreditem, ótimo, que é o que eu tento fazer também. Mas isso faz bem para o jornalismo. Você não incentiva só mulheres, você incentiva pessoas que querem seguir no jornalismo, né? Então, muito obrigada mesmo por esse papo muito gostoso. Para mim é uma honra de verdade estar aqui conversando com você e conversando, saber que a gente tem algumas coisas em comum, deixa assim, tem bastante. Eu sabia que a gente ia encontrar coisas em comum, e claro, iríamos encontrar muito mais. Mas eu é que agradeço, Joana, o empenho que você teve, eu sei do seu tempo, da sua falta de tempo. Eu sei dos seus compromissos, eu sei da sua bebê, aquela coisa linda. Ela é uma filha. E nós esperamos até agora, né? Você fez questão de fazer o podcast. Com certeza, não é deixar ninguém fazer esse papo aqui, não. E eu fiz questão de esperar, porque é muito interessante. Duas mulheres falando sobre as mesmas lutas, as mesmas vitórias, alguns fracassos, algumas derrotas. E eu acho que a gente pode fazer isso. Acho que a primeira mulher que me entrevistou depois do jornalismo esportivo feminino foi a Michele Janela. A segunda foi a Luciana Mariano. Eu assisti essa. Uma menina que outra corajosa. Narrar. Ela é muito corajosa. Então, eu acho que incentivar a mulher, incentivar o homem a tratar o jornalismo esportivo com um pouco mais de amor e respeito e carinho. Sabe, nós temos uma necessidade muito grande de que o jornalismo esportivo volte a ser o que o futebol era. O futebol era romântico, não é mais. Hoje o futebol está robotizado, ele está muito brigado, ele está muito odiado, ele está muito odiento. E o jornalismo esportivo embarcou nessa. Você deve estar sentindo isso, você deve estar notando. Está mais difícil também, né? Cobrir, a gente não tem acesso a treino, a gente não tem acesso a quase nada, então... Tem que tirar muitos coelhos da cartola. A gente já tirava naquela... A gente tira. É só querer. Contrate mais mulheres. Nós somos a prova viva. Então, obrigada, Joana. Eu que agradeço. Obrigada, CS. Obrigada de novo, Gazeta e Organizações Globo, por permitir esse encontro. E até o próximo episódio. E sigam a gente nas redes sociais, sigam as páginas da CS, que sempre tem conversa muito boa aqui. Canal no YouTube, sigam todas as nossas mídias. Exatamente. E estejam conosco, porque nós estamos com vocês. Nós fazemos o jornalismo esportivo, para vocês, é para os colegas, é para os amigos, é para quem gosta de jornalismo esportivo, é para os estudantes, né? E Nathalie Gedra, Lucas Herrero, Marcos Antomil, as pessoas que foram se revelando ao longo dos tempos. Foi um trabalho que eu gostei de fazer, amei fazer, mas agora estou quietinha lá na Gazeta Esportiva Net, fazendo o meu blog e conversando comigo, conversando com vocês, conversando com o Tite também. Então acompanhe a gente. Até o próximo episódio. Beijo!